como o mundo seria muito melhor se boa parte da população acreditasse ou conhecesse melhor as leis divinas. As leis que não são de religião, mas são as leis que regem o universo e que a ciência caminha para se descortinar, para trazer as verdades, assim como Jesus nos prometeu que nenhum segredo ficaria eternamente coberto, mas que tudo seria, no tempo certo, trazido à tona para a ciência e para o conhecimento dos seres da sociedade. Então, o conhecimento das leis divinas, em especial, que a ciência há de comprovar, tende a transformar e muito a relação social. Porque a partir do momento em que conhecemos e comprovamos que tudo o que fazemos retorna a nós, que tudo o que emanamos pelo nosso pensamento retorna a nós, como energias positivas, negativas, que o bem que fazemos ao outro, ele retorna a nós. Assim como o mal que fazemos ao outro também retorna a nós. E que nós temos que reparar os danos que causamos. Não basta somente se arrepender. Se arrepender é uma parte do processo. É a parte number one, vamos dizer, a primeira etapa. Mas a justiça divina não se limita ao arrependimento, mas sim à reparação. É o processo de aprendizagem. A gente se arrepende, mas somente quando passamos pela dor que causamos ao próximo, nós realmente entendemos o que fizemos. Então, se muitos tivessem esse conhecimento, não tenho dúvidas de que muitas guerras não teriam se iniciado, muitos assassinatos, muitas puxadas de tapete, muitas crueldades não teriam ocorrido, porque entenderíamos que tudo está registrado na balança divina, que tudo há de voltar a nós pelas leis divinas. E aqui entra um ponto muito importante. Como reparar? Qual é essa balança? A nossa reparação é somente aqui na Terra ou não? É somente no plano espiritual? Como que funciona? E aqui eu acho que entra uma grande questão que está prestes a se confirmar. Aqui também eu gostaria de trazer alguns embasamentos também bíblicos, que é o dogma da pluralidade de existências, da reencarnação. Acho que o contexto bíblico traz todo o entendimento para isso, também em especial no Novo Testamento, que Jesus veio não descumprir as leis, mas cumpri-las. E Jesus, ele traz primeiro que devemos ser perfeitos, assim como Deus, nosso Pai, é. E como ser perfeito em uma só existência? Como atingir esse grau de perfeição? Isso é humanamente impossível em uma única existência, a gente progredir a tal ponto de sermos perfeitos. Isso é um conjunto de encarnações, de vidas, em que vamos nos depurando. Somos pessoas que saímos da ignorância para o convívio social, para a empatia, e a gente começa a perceber isso entre países também. Vemos países que as pessoas pensam no coletivo, respeitam, de fato o próximo, a vontade do próximo. E isso é uma questão de progresso, moral. Então, no contexto bíblico, nós vemos quando Jesus pergunta aos seus apóstolos: quem dizes que eu sou? E muitos dizem: olha, falam aqui que você é Jeremias, ou um dos profetas, Elias. E até que Pedro diz que Jesus era o Filho de Deus, encarnado. Então, Jesus diz ainda a Pedro que não foi ele, da sua própria boca, que disse aquilo, mas que foi Deus que se manifestou por meio dele. Ali Jesus teve uma oportunidade incrível de dizer: olha, isso não existe, gente, essa questão de reencarnação, que eu sou Jeremias, que eu sou algum dos profetas, Então era um entendimento, até mesmo dos judeus à época, a questão de vidas. E nós vemos outras duas passagens marcantes no Novo Testamento que falam disso. Uma, para mim, muito clara, mas que polemizam, que é a questão de Nicodemos, o encontro a escondidas de Nicodemos com Jesus, e ele diz como poderia chegar a esse reino dos céus, e Jesus diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E ainda ele diz: olha, mas como assim? E Jesus: olha, você que é o mestre das leis, se você não saber sobre isso, quem dirá as coisas que eu vou te contar dos céus?
Ou seja, será que Jesus aqui está falando somente do batismo? Né? Que ele diz que o que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne, né? Que ele traz o alimento da água como um elemento material, né? Que o Espírito vem, não sabe de onde vai, né? Para onde é soprado, né? O Espírito, a vontade divina. Mas eu acho que é uma passagem muito mais clara, que está em Mateus, salvo engano, capítulo 11, que é quando em conversa com os discípulos, né? Os discípulos questionam sobre a vinda de Elias, que estava nas Escrituras de que Elias voltaria, prepararia o caminho para o Messias. E Jesus, de forma muito clara, sem alegoria nenhuma, diz que o Elias já tinha vindo e que não o reconheceram, né? E aí os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio para iniciar os trabalhos conforme as Escrituras para o Messias. Então essas são as passagens bíblicas, né? Mas nós temos alguns caminhos muito importantes no campo da reencarnação, como as pesquisas de universidades que demonstram de pessoas, principalmente crianças, que lembram de vidas passadas, né? De detalhes de como desencarnou, faleceu em outras existências. Há uma universidade de Minas Gerais aqui no Brasil estudando, outras afora, que estudam as evidências, se há realmente ali uma tentativa de ser uma mentira, uma trapaça, né? Eles pesquisam, estudos sérios de universidades, que vêm demonstrando que alguns fatos não havia nem como aquela criança saber, ela sabia exatamente como ela morreu, quem ela foi, quem eram os seus familiares, como que foi, etc. Só procurar na internet, que nós temos vários e vários. Mas o que isso tem a ver com o nosso progresso? Eu acho que tem a ver muito, porque se de fato conhecêssemos que nós voltamos às nossas vidas justamente para progredir e para expiar, ou seja, para passarmos, sofrermos pelos maus que causamos aos outros, a nossa consciência seria totalmente diferente. Talvez aquela pessoa pensaria muitas vezes antes de cometer um crime. Talvez aquele governante pensaria inúmeras vezes antes de roubar alguém ou ser um corrupto e faltar educação, faltar saúde para as pessoas que mais necessitam. Às vezes aquele governante, um líder de um país, antes de iniciar uma guerra, pensaria muitas vezes no que ele causaria e as consequências que ele teria em tantas e tantas vidas. Talvez aquela pessoa que pensasse em um suicídio pensaria duas vezes que, de fato, aquela solução, aquela morte não traria nenhuma resolução para o problema dela. Aliás, poderia causar mais dor em vidas futuras. Então a consciência disso, a consciência de que voltamos a viver, de que a balança divina é implacável, de que realmente estamos aqui conectados uns aos outros para reparar, para progredir, para evoluir e para nos amarmos, assim como Jesus nos disse, é essencial para uma sociedade melhor. Mas sabemos que tudo vem no tempo divino, né? Então estamos num momento de transição muito delicado. Mas chegará a hora em que a ciência também vai caminhar nesse sentido. E aí, eu acho que teremos um início de uma nova consciência. Um início de que temos que sermos coletivos, progredirmos para o amor. E entenderemos as nossas dores de uma forma muito diferente do que entendemos hoje. Porque vamos entender que tudo está sob o controle de Deus. E que tudo ocorre para que possamos progredir e nos redimirmos em direção a Ele. Então, essa é a linha, que eu gostaria de trazer para nossa reflexão, de que quando conhecermos verdadeiramente e com a ciência junto, todas as leis divinas, não falo só das leis da reencarnação, mas todas as nossas leis, nós vamos ter um mundo muito melhor. Espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comente. Fique à vontade, que Deus abençoe, muitas bênçãos e paz e luz da página Evangelho Raciocinado.